Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre, às segunda-feiras, um tema, né, para que nós possamos debater, levar maior esclarecimento aí a todos os nossos participantes aqui, né, e sempre com um entrevistado conosco. Nesta segunda, o entrevistado é um especialista que ensina a detectar mentiras e fraudes nas empresas. Ele foi treinado por Israel e Polícia Federal, um profissional especializado em descobrir condutas inapropriadas que as pessoas tentam esconder. Eu vou conversar com o entrevistador forense e advogado especialista em assédio moral e sexual, André Costa, que está conosco aqui no aplicativo, e já já nós vamos bater esse papo aqui com o André. Antes eu tenho aqui alguns recados, né? Lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias pela Rádio Trianon também, no 740 em São Paulo, a Rádio Trianon aqui de São Paulo, também em Santos, nos 810, também nos aplicativos de rádio, nas redes sociais, Facebook, Instagram, e também no portal www.radiotrianon.com.br. Você participa também, tem o e-mail, radarpaulista@gmail.com, tem o twitter.com/Renato Radar, facebook.com/Renato Radar e facebook.com/Radar Paulista, e o Instagram @Renato_Albuquerque1, tá certo? Tem também os nossos apoiadores aqui, Radar Paulista, que tem os apoios de Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com área verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E a nossa BCC Television, né, onde você produz, divulga seu negócio, sua empresa, faz o seu vídeo institucional, sua reportagem, cria seu programa aqui também na BCC. Mais informações com a equipe, né, super profissional aqui da BCC, com a Luciana, o Verão, o Márcio e o Bernardo, sempre aposto aí para atender você no site www.bcctelevision.com. Tá certo? Dados os recados, então vamos conversar agora com o especialista em fraudes, né, que detecta mentiras e fraudes nas empresas, o entrevistador forense e advogado especialista em assédio moral e sexual, André Costa. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Obrigado pela presença aqui, André. Olá, Renato, tudo bem? Os cumprimentos a todos aí do Radar Paulista. É um prazer aí estar falando com todos vocês. Bacana, o prazer é todo nosso. André, até para que a gente entenda realmente o trabalho, né, que você realiza, eu gostaria de iniciar esse bate-papo com você explicando para nós a diferença entre a fraude e a mentira. Quais são as diferenças entre essas características? Legal, Renato, muito interessante começar, e nas minhas palestras e até aulas eu gosto muito disso, né? A gente tem que começar do básico, que é o conceito. Eu costumo dizer que acho que a principal diferença aí, o principal oposto aí é com relação à fraude e erro. E eu vejo que isso é muito comum no mundo do trabalho, né? As pessoas tendem muito a achar que uma coisa acaba se passando por outra. E eu tenho um caso bastante interessante que ilustra isso que eu quero dizer, né? Eu lembro que uma vez uma empresa me chamou, falou assim, olha, meu menor aprendiz, meu estagiário aqui está fraudando a minha empresa. Porque ele é responsável por receber carga. E ele recebe um monte de nota fiscal, tira do bolso ali, lança e os caminhões não entram. Então, assim, eu sei que ele está me roubando porque a carga não chega. E aí eu sentei com esse rapaz, né? Eu sou entrevistador forense, a gente vai falar um pouco mais disso nos próximos minutos. E aí eu perguntei para esse menino como que era o dia de trabalho dele. E aí o primeiro emprego da vida dele, né? Ele contou para mim, olha, meu dia de trabalho é super legal. Eu dou entrada nas notas fiscais dos caminhões que estão aqui, e os que estão presos no bloqueio. E eu falei, Pilha, mas como que é isso, né? De caminhão preso no bloqueio? Ele falou, não, porque tem alguns caminhões que ficam presos na balança na rodovia. E se virar de um dia para o outro, eles são multados. Então, o meu chefe vai com o carro da empresa, né, pega as notas, traz e eu lanço só da entrada. E aí eu falei para ele, tá, mas esses caminhões entram depois, você vê? Ele falou, não vejo porque eu estou na escola, mas com certeza entra porque meu chefe gerencia isso. Então,
Percebo que aí o rapaz estava participando de uma fraude, né, um esquema absurdo, não tinha nada preso em bloqueio, era um desvio realmente de carga, mas ele não sabia. Então, quando não tem uma intenção, a gente não tem a caracterização da fraude, a gente tem a caracterização do erro. Então, acho que esse é o primeiro ponto do quão importante é uma entrevista forense, conseguir entender os indícios de má-fé. Porque, assim, eu perdi as contas de pessoas que tinham todos os dedos apontados como fraudadores e estão nas empresas até hoje, porque estavam incorrendo em erros gravíssimos, mas não era fraude. E aí um ponto importante, quem frauda, mente, simplesmente porque a pessoa não quer ser descoberta. Então, a pessoa já faz a fraude pensando em como escapar daquilo, qual é a mentira que ela vai estruturar. Então, eu diria ali, a diferença entre fraude e erro é muito importante e a mentira vai estar contida na fraude invariavelmente. Ela não vai estar no erro, porque a pessoa não sabe Aham. que é algo tão ruim, né? Ela conta, olha, estou fazendo, por quê? Não podia? É. Agora, o chefe aí, no caso que você contou, então acabou sendo responsabilizado por essa fraude. Como é que ficou essa situação? Ele foi responsabilizado e mais 5 funcionários foram demitidos ali por justa causa, inclusive tiveram processos criminais. Era um desvio aí da ordem de 4 milhões de reais em trigo. Então, eles pegaram esse menino, inventaram essa história, né? E ele passou ali 6 meses dando lançamento de nota fiscal sem a carga entrar, acreditando que era um processo da empresa. Então, sim, a gente Aham. desmantelou uma quadrilha, mas o garoto continua lá. Até onde eu sei, até hoje ele trabalha lá. Tá. Agora, você disse, né, agora que você é um entrevistador forense, eu também te apresentei aqui com essa característica, com essa profissão. O que faz um entrevistador forense e também quais são os métodos que você utiliza nessa detecção de fraudes e mentiras? Legal. O entrevistador forense, Renato, é simplesmente uma pessoa que entende uma estrutura e uma metodologia para maximizar a chance de receber informações verdadeiras e diminuir a chance de receber informações mentirosas. Então, a gente trabalha no sentido de como ter um fluxo maior de informações, como receber aquela informação e fazer uma análise se ela tendenciosamente é verdadeira ou mentirosa, e o principal, uma vez que ela foi identificada como mentirosa, o que fazer com isso? Como converter a mentira em verdade, sem passar nenhum limite legal, ético e desrespeitoso. Então, o entrevistador forense tem esse objetivo. Eu te dou um exemplo claro aí de como funciona o trabalho. Uma vez eu falei com um rapaz, um funcionário, e eu estava ali conversando com ele por horas e horas, e no momento da entrevista eu falei para ele assim, tem alguma coisa que você não me contou? E aí ele olhou para mim e falou assim, não, André, eu te falei tudo que eu podia. E aí eu ouvi aquilo e imediatamente eu devolvi para ele assim, mas o que que você não pode me dizer? Porque você disse, eu te falei o que eu podia. E aí ele falou assim, olha, eu não posso dizer uma coisa que eu não vi. Eu falei, não, mas mesmo que você não tenha visto, mesmo que seja um boato, mesmo que nem seja verdade, é importante você dividir comigo porque eu vou analisar com cuidado, eu vou analisar com imparcialidade, eu vou cuidar, eu não vou te expor. Aí ele falou, olha, o pessoal comenta aí que o gerente do almoxarifado tá levando bola, porque ele trocou de carro, tem uma coisa estranha, e a gente identificou uma fraude só por isso. Então, o entrevistador forense, ele tem essa expertise, né? Então, às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, meu relacionamento com o meu líder é bom, mas ela faz uma expressão que não é boa. Então a gente consegue aprofundar esses temas e ter um volume de informações muito mais rico e muito mais verdadeiro. É. Pelo que eu entendi, você tem também esse expertise psicológico, então, além da questão técnica contábil, muitas vezes, para que você entenda o funcionamento das empresas. Exatamente, existe muito entre essa relação, interação entre pessoas, a parte psicológica. Então, tem alguns cursos aí sobre a análise do que a pessoa está dizendo, a estrutura de palavras utilizada, e tem também muitos cursos e certificados, né? Tem 2 deles que eu fiz nos Estados Unidos, sobre a análise de mentira e dissimulação através de expressões faciais, ou no mínimo, expressões faciais que chamam a nossa atenção. Então, por que que fez aquela expressão? Por que que respondeu dessa forma? E o principal, por que que não trouxe essa informação nessa resposta? Então, tudo isso acaba se combinando, né? Linguagem corporal, expressão facial, conteúdo da resposta, como um sinal vermelho para a gente aprofundar. Então, a gente afasta muito a ideia do julgamento, né? Eu já li alguns livros e já até mesmo vi palestras que as pessoas falam, olha, se a pessoa olhou para um lado ou se ela fez isso é mentirosa, né? E eu não concordo com isso, mas eu concordo que são pontos de atenção muito relevantes. E a partir daí eu vou explorando, aprofundando, até descobrir por que que esse ponto de atenção apareceu. Quer dizer, não existe uma regra específica, é isso que você quer dizer.
Porque muita gente, há uma norma aí que a pessoa não olha nos olhos é porque ela está mentindo. E isso já é uma característica, vamos dizer, ou a pessoa pode, de repente, não olhar nos olhos e estar falando a verdade? Legal perguntar isso, Renato. Eu digo que quando se refere ao comportamento humano, não existe uma universalidade. Ah, a pessoa que mente não olha nos olhos. Eu costumo falar com pessoas de origem oriental e elas têm um contato visual mais limitado. É porque é o perfil, é o padrão delas. Mas é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras como um todo. Eu sempre digo a mesma coisa. Quando a pessoa não está dizendo a verdade, ela tenta parecer natural. E quanto mais natural você tenta parecer, menos natural você é. Então a pessoa fala, quem mente não olha nos olhos. A pessoa sabe disso. E o que ela faz? Ela olha para você fixamente sem piscar. E aí você olha aquilo e fala, ué, mas é natural isso? Não é. Então, quanto mais a pessoa começa a se preocupar, eu tenho que parecer natural, eu tenho que parecer natural, eu tenho que parecer natural, menos natural ela é. Então, isso vaza, é muito interessante ver na prática. E tem uma outra coisa também que o pessoal fala, que eu me lembrei agora, quando você vai, é claro que agora com a Covid, esse contato pessoal tem sido evitado, mas quando você vai dar a mão para alguém e a pessoa não aperta firme a sua mão, dizem que quando a pessoa não aperta firme a sua mão é porque ela também não é das mais claras, transparentes, está ali, tem um quê de falsidade ali. Você acredita nisso também? É, Tem essa exatamente, possibilidade? já ouvi isso também, mas aí praticamente uma década fazendo isso, eu te digo que esses sinais, eles podem confundir muito as pessoas. E aí, por que que eu chamo muito a atenção para não ser cartesiano nesse tipo de análise? Porque quando uma pessoa diz uma verdade para você, e você não acredita nela, e você começa a perguntar mais e requestionar e devolver e mostrar que você não está acreditando, as pessoas começam a ficar nervosas. E pessoas que dizem a verdade e se sentem nervosas, elas dão sinais iguais às pessoas mentirosas. Então, é preciso tomar cuidado com essas informações muito singelas. E eu te digo que sinais de falta de veracidade, eles tendem a vir muito combinados. Então acontece de perguntar assim para o funcionário: olha, teve um problema na tesouraria, você acessou a tesouraria no dia que teve o problema? E o funcionário olhar para mim e falar assim: mas por que que você quer saber se eu acessei a tesouraria naquele dia? E aí você percebe que é muito mais do que a pessoa cruzar um braço. A pessoa cruzou o braço no momento que eu perguntei, recuou o corpo, franziu o rosto e não respondeu a minha pergunta. Então, olha quanta coisa Uhum. junta, isso que chama atenção. Porque a pessoa fala assim: a pessoa que mente cruza o braço. E se a pessoa estiver com frio? Eu posso estar falando com você com frio e cruzar o braço, eu estou com frio. Então, não é esse ponto específico, é tudo junto. Por que que não respondeu Tá. minha pergunta? Por que que cruzou o Uhum. braço desse jeito? Por que que franziu o rosto? Por que que esse tema chamou tanta atenção? Então, já teve caso de eu falar com o funcionário e eu estava fazendo entendimento de uma fraude e eu queria saber se ele tinha muito contato com as pessoas. Porque quanto mais contato você tem, mais você ouve, né, as fofocas, né? E eu perguntei para ele, Uhum. tá, e como que é seu relacionamento com as pessoas aqui na empresa? Ele olhou para mim e fez isso. Mas como assim relacionamento? E aí depois eu identifiquei que ele tinha um caso extraconjugal na empresa. Então, olha como isso Já. pesa. Não, quando você falou, já me veio isso na cabeça, porque se o cara tá tão preocupado com essa palavra, né, relacionamento, já veio Percebeu? isso também. É verdade, É verdade. verdade. Então, assim, o caso Uhum. conjugal dele não tem nada a ver com o que eu estou analisando. Não é da Sim. conta da empresa. Tudo bem, não era Mas um ele já líder ficou liderado. preocupado, né? Já ficou preocupado ali com a questão do relacionamento. Agora, Exatamente me isso. fala uma Então, coisa, André. Quais são as mentiras e as fraudes mais comuns que você encontra nas empresas? olha, eu te digo que em todas as empresas aí, esmagadoramente, no Brasil, onde eu mais atuo, mas algumas fora também, o maior nível de denúncias e tratamentos é com relação a assédio. Assédio moral e assédio sexual. O comportamento entre as pessoas é, sem dúvida, a maior parte dos problemas de compliance das organizações. Gritou comigo, xingou, me ignorou, tratou mal, não respondeu o meu e-mail. É muito relacionado ao comportamento. Tem também desvio de ativos, manipulação de resultados, todo tipo de conduta, mas o assédio, o comportamento indevido entre pessoas, é realmente a maioria. Mas quem te contrata? A empresa que contrata? Às vezes, ali está havendo uma comunicação interna que gera esse tipo de comportamento e os próprios funcionários acabam levando isso para a diretoria da empresa e fazem esse apelo?
quem gera esse tipo de contato com você? Esse contato ele vem através do mundo corporativo, então são empresas, e elas me demandam ali basicamente em dois momentos: preventivo ou reativo. Preventivo, muitas vezes eu vou na empresa dar um treinamento, dar uma palestra. Tem muita empresa que me chama e fala assim: André, pelo amor de Deus, vem aqui dar uma palestra sobre assédio moral. Porque o canal de denúncia da empresa explode em assédio moral com coisas que não são. Tem funcionário que fala: olha, meu líder me chamou hoje, no dia da avaliação de desempenho, e falou que meu desempenho não estava bom. Tipo de caso, assédio moral. E a pessoa coloca isso no canal de denúncia. Então, eu vou lá dar um treinamento. Olha, assédio moral é isso, assédio sexual é aquilo, uma conduta inadequada é isso, você precisa reportar desse jeito. E o reativo é quando a empresa descobriu mesmo uma fraude, ou alguém fez uma denúncia no canal e ela quer tratar. Eu tive um caso agora de um cliente em Recife que falou assim: olha, eu trabalho com os equipamentos super especializados, super próprios, eu trago de outro país e eu encontrei um cara vendendo isso pela metade do preço. E eu sou a pessoa que traz isso para o Brasil, então tem alguma coisa errada aqui. Em outros casos, André, recebi uma denúncia de assédio sexual e eu quero que você venha aqui, converse com as pessoas, consiga interagir para conseguir dar uma solução. Teve, não teve, o que aconteceu para a gente tratar. Uhum. E quanto tempo você fica na empresa cuidando de um caso assim de assédio moral ou sexual? Você você tem um contrato mensal até que você descubra o que está acontecendo? Você tem um período em que você coloca como objetivo nesse período? Por exemplo, são 3 meses que eu vou te dar para chegar a uma solução. Como é que funciona isso na prática? Eu diria que na prática, a gente trabalha sempre com escopo. E o escopo varia muito caso a caso. Então, o último caso que eu peguei, chegou uma denúncia na empresa falando assim: olha, os meninos falam coisas pornográficas das meninas das outras áreas, as pessoas daquela área escutam, e inclusive eles falam isso pelo chat interno da empresa. E aí, qual que foi o escopo? Olha, eu vou pegar a análise tecnológica, então eu vou copiar as informações desses chats corporativos e eu vou passar 2 semanas analisando. Depois eu vou entrevistar todo mundo dessa área. Como eram 22 pessoas, eu coloquei 2 semanas. Então eu coloquei aí um projeto de 3 a 4 semanas para a gente finalizar e entregar. Se é uma área maior, pode demandar mais tempo. Às vezes é uma área que tem 4 pessoas e a gente resolve em 1 ou 2 dias. Então o escopo varia de acordo com a magnitude e a complexidade do evento. Esse caso de Recife envolve a gente fazer um trabalho de campo, simular alguém interessado em comprar aquele material. E a gente fez isso e conseguiu até a foto de imobilizado. E o imobilizado era realmente do cliente. Então, quanto tempo demanda para eu criar uma história de cobertura? Pode demandar até um mês. Depois que eu fiz o trabalho, eu vou fazer mais um escopo interno. Quem são as pessoas que têm acesso a esse equipamento? Quem é do almoxarifado? Quem é da expedição? Quem é da área de compras? Então, o escopo varia muito. O que eu sempre digo é, o menor tempo possível de maneira mais efetiva. É em cima disso que a gente sempre trabalha. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, né? Temos aqui ainda várias questões e claro que o André está trazendo aqui esses esclarecimentos muito importantes, não só para as empresas, mas também, como nós estamos acompanhando, também para os colaboradores dessas empresas, que na medida em que as investigações muitas vezes avançam, eles também acabam sendo responsabilizados, né, a partir desse trabalho feito de forma muito investigativa, né? E até, se for o caso, como acabou de dizer o André, com responsabilização civil, criminal e tudo mais. Então, a gente acompanha, continue acompanhando com a gente volta já já com o Radar Paulista na TV.
Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje falando sobre mentiras e fraudes nas empresas. Estamos conversando com o entrevistador forense e advogado especialista em assédio moral e sexual, André Costa. André, você também desenvolveu uma técnica, né? A partir também de conhecimentos que você obteve, de cursos que você fez com o Grupo de Israel, Polícia Federal. Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho propriamente dito, a sua formação. Sim, legal, Renato. Eu sou advogado de formação, fiz algumas pós-graduações aí, estudar um pouco sobre filosofia, direitos humanos, né? São especializações que eu tenho. E fiz alguns cursos, né, ao longo desse tempo todo, alguns de uma matriz israelense, cursos nos Estados Unidos, aqui no Brasil também alguns cursos bastante relevantes, e eu percebo que cada um traz uma nuance, traz uma particularidade que, embora muito efetivo, muito interessantes, eles precisam de uma certa adaptação. Então eu percebo que algumas coisas que a gente vê lá fora não funcionam da mesma forma aqui no Brasil. Uma estrutura que lá fora é muito bem aceita, aqui para o brasileiro choca um pouco, até o nosso judiciário entende que é um pouco pesado demais. Então foi preciso fazer uma conversão e até o desenvolvimento de algumas coisas. Então, a partir de tudo isso, nós criamos, e eu criei uma metodologia própria, que é o que eu chamo de método EGI, que é Extended Gathering Interview, que é uma entrevista de coleta extensiva. Por que eu criei esse nome e eu criei essa metodologia? Porque eu percebo que no mundo do compliance, de análise de fraude e demanda, as empresas têm muito a visão de afunilar para menos. Então eu recebi uma denúncia de assédio sexual. O que eu posso entender do assédio sexual? É sempre do caso inicial para menos. Recebi uma denúncia que o funcionário desviou um ativo. Como é que eu resolvo para entender se houve o desvio deste ativo? Então é um funil que é sempre do maior para o menor. E esse método de coleta extensiva, ele é justamente o oposto. Eu sento com a pessoa e numa conversa estruturada, eu não mostro para ela que eu estou buscando aquele objetivo. Eu coleto dela o que ela tem de informações relevantes para me trazer. Então os clientes brincam muito comigo, eles falam assim, poxa, eu vou tratar uma fraude, eu consigo resolver o meu caso. Quando eu chamo o André, ele resolve o caso e traz no mínimo 3 novos temas para eu tratar. Por quê? Porque a gente faz uma ampliação do leque de possibilidades durante a conversa estruturada para depois afunilar. Então, o primeiro ponto da entrevista forense, de acordo com o meu método, não é entender o que a pessoa sabe do meu tema, é entender quais informações ela tem. Depois que eu entender todas as informações que ela tem, eu afunilo uma por uma. Então, se vai ter uma entrevista que uma pessoa faz internamente em 20, 30 minutos, eu fico 1 hora e meia conversando com alguém numa sala. Você também assessora, vamos dizer assim, as empresas ou os colaboradores no sentido de eles tomarem medidas judiciais, ou seja, quando você chega nesse afunilamento, você chega nos nomes, muitas vezes, das pessoas responsáveis por crimes cometidos dentro das empresas. Você também faz esse acompanhamento processual dos casos que você encontra? Tá. Os relatórios que nós fornecemos para os clientes, eles dão bases para medidas judiciais. Então, se eu faço a cópia, a análise de um HD, a análise de um e-mail, se eu faço a entrevista e a pessoa reconhece que teve uma conduta indevida ou uma fraude, eu forneço esse material para a empresa e ela pode usar de uma maneira judicial. O que eu recomendo para os clientes é que nessa etapa judicial ela acabe separando. Não que nós não tenha conhecimento para fazer isso, mas a ideia de separar traz uma nuance de imparcialidade, porque eu posso ser chamado ali como uma testemunha. Poxa, André, como é que você fez essa análise? Como é que você conversou com essas pessoas? Eu vou poder esclarecer. Se eu for o advogado dele, inclusive na etapa processual, começa a gerar um pouco de confusão. Então eu gosto de contar com um colega ali, um novo advogado que vai tocar a parte processual e eu vou servir de apoio para mostrar o que eu fiz na parte administrativa. É um jogo combinado ali. Entendi. Você tem também um livro publicado, é isso? Sim, tem um livro publicado que é Entrevista Forense Corporativa, então ele está disponível ali através da Amazon no nosso próprio site, que eu falo mais sobre esse método EGI. Então eu conto alguns casos ali bastante interessantes, como esse primeiro que eu comecei agora conosco, que mostra que pessoas ali que estavam totalmente condenadas pela empresa e não estavam fazendo fraude, e outras pessoas que estavam acima de qualquer suspeita e reconheceram fraudes e fraudes milionárias. Então esse livro conta um pouco desse método, como é que a gente consegue conduzir uma entrevista forense de maneira a ter
todo esse conjunto de informações. E o livro vem desde exemplos ali de casos que eu já tratei, até uma metodologia, uma abordagem realmente passo a passo, como eu realizo, desde o momento que eu me dou de frente com alguém, sento numa cadeira e como eu converso, como eu coloco as etapas até o final. Uhum. Além desse caso que você contou aqui no início da nossa entrevista, que outro caso você poderia nos dar aqui como exemplo do trabalho que você realiza? Tá, bom, dou um outro caso que também está no meu livro, que foi muito interessante, que o executivo de São Paulo me chamou e falou para mim, André, meu diretor financeiro está desviando o dinheiro da empresa. E aí eu quero que você converse com ele, mas antes com a minha secretária. Por quê? Porque a minha secretária trabalha diretamente com ele. Então ela vai conseguir ajudar muito em alimentar, trazer informações ali do caso para depois você entrevistá-lo. E aí você conversa com ela ali 5, 10 minutos e depois já vai direto para a entrevista com ele. E aí eu falei com esse executivo, olha, tem uma metodologia, né? Eu não vou conseguir falar com ela em 5, 10 minutos, tal. E o executivo falou para mim, não, mas isso daí não é entrevista, isso aí não é nada, é só um bate-papo com ela. Ele tinha muita visão que a conversa com ela não era uma entrevista, né? Porque ela só estava ali para ajudar. E aí eu sentei com aquela secretária, expliquei o método, ele se convenceu para eu realizar o trabalho de entrevistador forense como eu sempre fiz. E eu não disse para a secretária que ela estava ali para me ajudar, que ela ia me fornecer informação sobre o diretor, nada disso. Eu Você se coloquei a apresentou metodologia. como o quê? Você Eu se falei para apresentou ela, como o quê para ela? eu falei que eu era um consultor independente que estava ali para cuidar de uma situação de compliance. Nada mais. Sem falar quem, o Tá. que, por quê, nada. E aí comecei a perguntar do dia a dia de trabalho dela. E aí ela começou a me fazer questionamentos como: mas por que você veio aqui? Mas por que você decidiu me entrevistar? Mas tem alguma coisa de errada com o meu trabalho? E aí eu comecei a perceber que ela estava muito mais na defensiva do que num perfil colaborativo. E aí eu comecei a Uhum. explorar mais o dia a dia de trabalho dela, sem falar do diretor e sem falar que ela estava ali para me ajudar. Até que chegou um determinado momento, eu comecei a perguntar sobre a rotina, sobre o que fazia ou não fazia, e ela começou a falar para mim: não, eu faço isso, mas sempre honestamente. E aí, de novo, é aquilo que eu te disse: nada é cartesiano, mas as coisas se somam. Por que eu pergunto um processo do dia a dia e ela me diz que faz o processo honestamente? Eu não disse que ela estava Verdade. sendo desonesta. Então, esse Sim. perfil defensivo começou a ganhar ainda mais força. Chegou um momento Uhum. que eu perguntei para ela o seguinte: eu disse para ela, olha, você sabe que eu trabalho com compliance, né? E a gente veio aqui para tratar uma situação, e eu queria te perguntar por que você acha que eu decidi te chamar para a gente bater um papo. Aí ela baixou a cabeça e falou para mim: é por causa dos reembolsos de táxi, né? Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. E aí eu olhei para ela e falei, tá, e o que você tem para me dizer disso? Ela falou, não, eu realmente eu tô manipulando isso, eu tava com problema financeiro e tal. E ela confessou uma fraude que eu não sabia. Nem o Era, diretor, nem ninguém. na verdade era outra coisa e ela acabou se entregando em outra situação. Exatamente isso. Ninguém tinha a menor ideia que ela estava desviando valores da empresa. Mas ela entrou numa postura tão defensiva, mas tão defensiva, e estava tão reativa em conversar comigo, sem entender o tema, que simplesmente por eu perguntar por que ela estava ali, ela já começou a falar que era um reembolso de táxi, que ela estava manipulando, que ela sabia que a casa ia cair, sabia que uma hora isso ia acontecer, e eu saí de lá com uma confissão escrita, ela desviando valores. Então, o executivo olhou e ficou desacreditado, falou: nossa, mas como assim? Desviando reembolso de táxi. Então, quase R$ 5.000 por mês de reembolso de táxi manipulado. Agora, e o diretor financeiro estava envolvido em outras questões ou não? Também estava, ele fazia uma manipulação de resultados no passivo trabalhista. Então, ele apontava números muito melhores do que os reais, né, para impactar no bônus, no próprio desempenho dele. Uhum. Mas casos aí Agora, totalmente desconexos, né? uhum. E como, ô André, que dicas você daria para as empresas, né, e até para os colaboradores aí que querem ser honestos, como a secretária disse que estava agindo com honestidade, mas não era tão assim, né? Que dicas você dá para as pessoas que querem, e para as empresas, evitar esse tipo de situação? Olha, eu diria que esse segmento do compliance é algo que tem que estar vivo ali no dia a dia de trabalho. Então, já teve muitos clientes que me procuraram e falaram assim, André, a gente precisa fazer um código de ética. E eu falei, não, tudo bem, eu preciso ir até aí, entender, tá? A empresa fala, não, mas você não tem um modelo, você não pode me mandar. Eu falo, olha, esse é o pior caminho que você pode seguir, porque
muito provavelmente vai ser um documento escrito que não vai representar a realidade da sua empresa, não vai chegar em lugar nenhum. Então, primeiro, a empresa tem que fazer um código, uma política que reflita o seu DNA. Segundo, ela tem que ter treinamentos periódicos, mostrar para os colaboradores, mostrar para a empresa qual é a coisa certa, qual é a coisa errada. Terceiro, ela tem que dar um canal para a pessoa reclamar se tiver algo errado acontecendo. Tem que ter um canal de denúncia, tem que ter um fluxo, uma área ou pessoas que tratem aquilo com imparcialidade. E o principal, Renato, tem que ter o exemplo. Tem que ter o exemplo, como é que a alta administração, como é que a alta direção vai exigir uma empresa íntegra se ela não age de maneira íntegra. As pessoas vão olhar aquele exemplo e vão se comportar de maneira indevida. Várias vezes, tá, eu perdi as contas de funcionários que eu conversei, estavam fazendo fraude e manipulação, e aí no final da entrevista, ou no meio da entrevista, falaram para mim coisas assim: ah, você parou para olhar o pagamento de impostos da empresa? E eu falei para a pessoa: não, eu vim só conversar com você sobre esse caso, tudo. É, mas você devia olhar, porque uma empresa que me chama você porque eu estou manipulando o resultado da minha área, no mínimo não é coerente, né? Porque se você olhar o pagamento de imposto dessa empresa aqui, você vai ver que tem muita coisa errada. Então, muitas pessoas que fazem fraude, elas usam isso como um argumento de defesa. Ah, a empresa não é ética, a empresa não é íntegra, a empresa manipula isso, a empresa burla esse procedimento, então elas usam isso, né? Poxa, um exemplo ruim, eu me comportei de maneira ruim também. Não que seja uma justificativa, mas eu percebo que isso é uma matéria de defesa muito comum de ser usada. Tá. Agora, em que momento a empresa deve escolher entre. Entendo que você faça essa parte da investigação, né, da fraude e tudo mais, porém, nós temos também as chamadas empresas de auditoria, né, que também tem ali um papel de averiguar a receita, as despesas e tudo mais, ali as contas da empresa. Qual é o melhor caminho nesses casos que você está apontando? A auditoria também poderia resolver essas situações? Eu diria que são etapas diferentes, né? A empresa tem o fluxo dela, é o funcionamento habitual, e a auditoria é uma parte do processo. A auditoria vai estar lá habitualmente, periodicamente, fazendo uma análise de números, processos e procedimentos. Seja uma auditoria interna ou uma auditoria externa, indifere. Mas a partir do momento que algo indevido foi identificado ou tiver o risco de, é importante contar com uma companhia de investigação. As empresas podem investigar internamente, mas o que eu tenho ali como prática com os meus clientes, que tem o nosso canal de denúncia e tem o nosso apoio como parceiro de negócios, é estipular por criticidade. Então as empresas olham assim, poxa, o meu colega de trabalho me tratou de uma maneira ruim no refeitório. Eu não digo que isso não é grave, mas é mais fácil da empresa gerenciar internamente. Então chamar o colaborador, entender o que aconteceu, entender se tem como ter uma composição, se desculpa e a vida segue. Agora, às vezes, é um gerente que está recebendo propina, é alguém que está participando de algo que pode gerar um comprometimento maior, é um diretor cometendo assédio sexual. Então, nesses casos, é mais complicado, porque a estrutura interna ela pode ter um contaminante. Então, poxa, como é que eu faço a investigação de alguém que está no nível hierárquico muito maior que o próprio time de análise? Então, isso pode gerar um problema maior. Então, eu diria que é importante contar com um parceiro, pelo menos pelos casos graves e críticos. E é nesse momento que a empresa deve procurar um especialista como você para fazer essa investigação? Ou, Exatamente. como você acabou de dizer, a própria empresa, de repente, lá internamente, consegue fazer uma análise da situação e punir os responsáveis? Eu diria que contar com parceiro externo é sempre bom. Se não for pela criticidade e gravidade, pelo menos pela visão de imparcialidade, porque os funcionários ainda têm muito medo de contar com um time uma análise interna, porque eles acham que vai ser sempre parcial. Poxa, mas a pessoa que está fazendo a análise do compliance interno, ela almoça junto com a pessoa que eu vou denunciar. Elas ficam no mesmo andar, elas estão debaixo da mesma diretoria, então vai ser parcial, então é melhor eu não denunciar. Então, muitos clientes que nos chamam, eles também têm essa visão, olha, teve uma denúncia, teve algum caso de fraude ou um risco, é uma consultoria de fora, é alguém que não tem nenhuma relação com a estrutura e com a companhia, alguém que está reportando diretamente para o diretor de compliance ou para o executivo da empresa. Então, dá uma segurança maior para as pessoas falarem. E é muito comum eu fazer trabalhos de empresas que fizeram um trabalho e não tiveram uma resposta adequada do caso. Então, eu fiz um caso no Rio de Uhum. Janeiro, que a empresa me chamou. André, nós chamamos 32 funcionários, fizemos as entrevistas, o diretor de RH e o diretor jurídico, e eles me disseram que estava tudo ok. E logo depois da primeira denúncia, chegaram mais 3 denúncias.
E as próximas denúncias falaram assim: não adianta vocês virem aqui conversar com a gente, porque o diretor de RH mora no mesmo condomínio do cara que eu estou denunciando. E aí eu fui fazer o trabalho e as informações começaram a chegar. Ah, não, André, eu não falei naquela reunião porque o diretor jurídico é vizinho de condomínio do cara que está fazendo essa coisa com a gente. Não tem como falar. Então, ter alguém de fora é muito bom para isso. Entendi. Você atua também em órgãos públicos, terceiro setor, tem essa diversidade? Como é que é o seu trabalho também no sentido das características das empresas que você atua? Também, Renato, o número ele é menor, a iniciativa privada ainda é a grande maioria dos nossos clientes, mas toda e qualquer estrutura corporativa que tiver os desafios ali de compliance pode contar com o nosso apoio e nosso trabalho. Seja para um treinamento, uma orientação, tem muitas empresas ligadas a órgãos públicos que nos chamam para isso. Então, nos chamam para falar um pouco, dar um treinamento sobre o que é assédio moral, o que é assédio sexual, ajudar e orientar os times internos de como fazer uma análise de denúncia de maneira efetiva, sem gerar nenhuma exposição para ninguém, sem gerar nenhum problema para ninguém. Então, eu lembro que faz pouco tempo eu fiz um trabalho numa empresa pública explicando para o time de apuração como tratar uma denúncia. E aí eu lembro que eu falei para eles: olha, você recebe uma denúncia que ela não é anônima, vem no nome de André. E a denúncia fala que tem assédio moral. O que vocês fazem? A primeira coisa, a gente senta para conversar com o André, que é o denunciante. Eu falei, não, legal, e aí o que vocês falam para ele? Não, a gente fala com ele, André, como você fez a denúncia, a gente quer entender mais detalhes, tal. Eu falei, tá, mas quem disse que o denunciante é o André? Quem garante que não foi outra pessoa que entrou na intranet e se passou pelo André em fazer uma denúncia? Se você sentar com ele e falar que ele fez uma denúncia, agora ele sabe que tem uma denúncia e sabe que está no nome dele. Então você não só não está ajudando a investigar, a analisar, como está vazando casos da análise para alguém que não deveria estar sabendo. Então essas particularidades são muito interessantes de contribuir. Tem muita empresa pública que chama para ter esse entendimento. Uhum. Nós falamos aqui muito de assédio moral e sexual, né? Assim, a nomenclatura, né? Assédio moral e tal. Como é que se caracteriza realmente? Você falou de, às vezes, o chefe gritar com o funcionário e tal. De que maneira se caracteriza o assédio moral e o assédio sexual? Legal, legal. Muito bom isso, porque isso gera um número incontável de problemas aí no mundo corporativo. Eu digo que o assédio moral, ele é sempre uma conduta desrespeitosa e repetida, algo que se prolonga no tempo. Então, quando a gente fala de um caso de assédio moral, a gente tem um líder ou um colega ou alguém ali que trata a outra pessoa sempre mal. Então, a gente tem a ideia de repetibilidade, aquela conduta constrangedora, que gera algum tipo de desgaste. Não que um fato isolado não possa ser considerado assédio moral, pode se for algo fora da curva. Eu já tive casos ali de gerente de obra que pegou o capacete e tacou no rosto do outro funcionário. Então, casos absurdos ali de agressão e tudo mais. Então, um fato isolado pode ser caracterizado como várias coisas graves, mas por regra, o assédio moral é algo que tende a ser repetitivo, uma ideia de perseguição. Por que eu falo muito isso? Porque às vezes um funcionário, um líder, simplesmente está tendo um dia ruim. Então, tome muito cuidado para separar isso, porque às vezes um líder ou um outro funcionário tem um comportamento indevido, mas foi um evento isolado. Ele deve ser tratado como um evento isolado. Por que eu falo muito isso? Porque eu percebo que quem é líder, quem está numa posição de chefia, ele começa a perder a capacidade de ser um simples ser humano. Porque às vezes o colega tem um comportamento ruim com o outro, e o outro fala assim, pô, o que aconteceu? Por que você está falando assim comigo? Aí a pessoa fala, pô, tive um dia horrível, bati o carro, alguma coisa assim. Mas se é um líder, qualquer conduta que ele tiver que não seja legal, a pessoa fala, ah, é assédio moral, já vai no canal de denúncia, já faz uma denúncia, e aquilo já vira num patamar absurdo, como se tivesse um ar de perseguição. Então, é importante ter esse cuidado, né? Poxa, meu líder teve uma conduta ruim comigo, mas foi só nesse dia? Será que não morreu um ente querido dele? Será que não aconteceu uma coisa grave? E eu cuidei de casos assim, Renato, e não faz um mês. Ah, assédio moral, porque meu líder falou alto comigo. O familiar dele tinha morrido de Covid. E ele nunca tinha tido um Uhum. comportamento ruim antes, foi só aquele dia. Então, é só um ser humano que tá tendo problemas de um ser humano. Então, assédio moral é importante olhar se tem uma perseguição, tá sempre falando mal de mim, sempre querendo me prejudicar, sempre querendo me colocar para fora da empresa. Aí a gente começa a ver elementos de assédio moral. Ou algo muito fora da curva, né? Uhum. E o assédio sexual? Assédio sexual, eu costumo dizer que até olhando ali a legislação, ele fala muito de prevalecer-se da hierarquia. Então, o assédio sexual é todo o contato ou interesse de cunho sexual que vem através de um líder com relação ao liderado ou da líder com relação
ao liderado ou liderada, enfim. O assédio sexual é muito relevante porque as pessoas usam o poder hierárquico para tentar ter algum objetivo, algum benefício nesse sentido. Eu costumo sempre dizer que quem comete assédio sexual, ele tem sempre uma visão assim, eu posso não conseguir, mas ser maltratado por essa pessoa eu não vou. Porque se eu for maltratado, eu demito, eu transfiro, eu faço alguma coisa de ruim com ela. Então, o assédio sexual normalmente começa de maneira positiva, normalmente. No sentido de, pô, você podia crescer na empresa, você podia ter uma avaliação de desempenho melhor, você podia ter um salário melhor, é a ideia da troca. Então, se tiver um relacionamento, você tem um benefício. Se essa devolutiva não chegar, a pessoa assediada não ceder, aí isso começa a partir para a intimidação. Então, assim, você não vai ter um benefício em sair comigo, você vai ter um prejuízo se não sair. E aí começa a vir o revés. Ó, não presta, o desempenho é ruim, vamos demitir, coisas assim. Entendi. Bom, André Costa, infelizmente nós estamos terminando aqui o Radar Paulista na TV e para concluir, gostaria que você deixasse suas considerações finais, uma mensagem final sobre tudo que nós conversamos aqui nessa entrevista. Legal, perfeito, Renato. Foi um prazer falar com vocês. E mensagem final que eu digo para as pessoas, todos do mundo do trabalho, é algo que eu também sempre digo nas minhas palestras. A única preocupação, o único dissabor que você tem que ter no seu trabalho, no seu dia a dia, é aquele que você foi pago para resolver. Ah, eu fui pago para registrar a nota fiscal. Nossa, hoje eu estou pelas tampas. Por quê? Por causa de nota fiscal. Eu fui pago para gerenciar uma área de RH. Hoje eu estou super estressado. Por quê? Por problemas relacionados à minha área de RH. Todo tipo de dissabor e problema que você tiver que não seja relacionado ao seu trabalho, é importante analisar com muito cuidado e saber reportar e dar publicidade para a empresa através dos canais adequados. Jamais entendam como normal uma conduta que te traz angústia. Porque eu vou muitas empresas que têm casos de assédio moral, assédio sexual, condutas gravíssimas, as pessoas falam assim, ah, mas sempre foi assim. Ah, mas eu achei que era normal. Então, não peguem essa angústia para vocês e digam, ah, isso não vai resolver. É importante a publicidade, porque isso vai consumir o seu tempo, o seu emprego, a sua carreira e, em último caso, vai consumir a sua saúde, acreditem. Tá certo. Muito boa, né? Eu tenho certeza que o nosso ouvinte, internautas e telespectadores também gostaram muito aqui do bate-papo, muito esclarecedor, né? Trazendo aí informações fundamentais. E todo mundo, de alguma maneira, tem relacionamentos profissionais, né? E isso traz, sem dúvida nenhuma, problemas, às vezes, até familiares, problemas pessoais, como você acabou de dizer, né, André? Então, é fundamental realmente a gente se ter a essas questões. E fica aqui, né, a gente terminando, fica aqui o convite para que semana que vem você, ouvinte, internauta e telespectador, retome com a gente sempre aqui nos canais da BCC Television com mais uma entrevista, mais um bate-papo, sempre com o objetivo de aprofundarmos o assunto e levarmos esse conhecimento para você. Tá bom? Uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!